E nós adoramos também a Ele através da palavra. Portanto, neste momento nós vamos entrar na nossa segunda fase da nossa adoração a Deus nesta tarde, abrindo a nossa Bíblia num texto já bem conhecido nosso, que eu acredito que todos já sabem que está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. É sempre importante pensar que tudo aquilo que nós fazemos para Deus e para a glória de Deus, ok? Então, se tudo que nós fazemos é para Deus e para a glória de Deus, então nós temos que ter o foco, o nosso foco, né? O nosso olhar tem que ser para Deus, né? Que é digno de honra, glória e louvor. Então, o nosso foco nesse momento, nessa segunda parte de adoração, que é a palavra, o nosso foco é Jesus. Então, nós vamos abrir a Bíblia em Mateus 11, 28 a 30. Não sei como é que está a vossa Bíblia. Aí, como é que é a linguagem dela? A minha é revista. Há tantas traduções, né? Há tantas traduções que a gente às vezes se perde com a linguagem. Mas a minha diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vamos dizer juntos esse texto, todos nós juntos? Eu gostaria que os irmãos memorizassem, que os irmãos captassem essa palavra, que os irmãos decorassem essa palavra, para que ela possa penetrar nos vossos corações. Amém? Deus, então nos ajude, porque quanto mais a palavra penetra no coração, mais nós tomamos posse dela. Nós tomamos posse dela. E quanto mais nós tomamos posse dela, ela toma posse de nós e nós passamos a viver a palavra. Então vamos dizer juntos? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Meus irmãos, ao lermos esse texto, nós encontramos aqui algumas palavras que nos chamam a atenção. Então, a primeira palavra que nos chama a atenção é a palavra vinde. A segunda palavra é tomai. E a terceira palavra é achareis. E achareis descanso para as vossas almas. Então, eu quero que os irmãos pensem comigo. Nós estamos a preparar uma série de estudos sobre aprendendo com Jesus. E nós vamos aprender com Jesus olhando os ensinamentos que Ele nos deu na sua palavra. O que é que a palavra de Deus nos ensina? O que é que Jesus nos ensina? E nós vamos aprender com Ele. Porque há muita gente, queridos, que está na igreja, há muita gente que participa dos cultos, há muita gente que não perde nada, mas ainda não tem aprendido com Jesus. Não é? Às vezes se torna uma pessoa religiosa, se torna uma pessoa, vamos dizer na linguagem católica, beata, né? Beata de igreja, mas a vida continua do mesmo jeito. Porque não tem ainda aprendido com Jesus. E o que nós queremos é mudança. Nós queremos transformação. Nós queremos crescer. Nós queremos desenvolver a nossa fé. Nós queremos ser pessoas que fazem a diferença nesse mundo. Nós queremos que as pessoas olhem para nós e encontrem em nós uma referência. Amém? Uma referência.
Eu posso olhar para você e dizer, fulano é referência. Eu posso indicar, né? Muitas vezes alguém chega para uma pessoa e diz, será que você teria uma pessoa que podia ser, né? Uma referência que eu pudesse pedir vamos dizer, uma carta, né? Que pudesse me indicar, que pudesse me apresentar, né? Naquele trabalho, né? Naquele curso que eu vou fazer, ou daquela empresa. E aí você diz, aqui tem uma pessoa que é uma referência. E quando a pessoa chega lá, quando você chega lá, a pessoa faz a carta e você leva a carta dessa pessoa, a pessoa que vai te receber olha e já nem pergunta mais nada. Por quê? Porque aquela pessoa é uma referência. Uma referência quer dizer alguém de palavra, alguém que tem um bom testemunho, alguém que tem realmente uma boa reputação. Então, queridos, o que nós queremos é que a igreja neste mundo seja uma referência. E para isso você tem que aprender com Jesus. O que é que ele nos ensina? Então, olhando para esse texto, nós começamos a semana passada a estudar nesse texto aqui, e nós vemos que ele faz um convite. Ele faz um convite, é o próprio Jesus falando, né? Ele está falando aos seus discípulos. E é interessante que ele está falando para aqueles que já o seguem, para aqueles que estão aprendendo com ele. O que é um discípulo? Alguém que segue e aprende, né? Alguém que segue a Jesus e aprende o seu ensinamento. Então, ele está falando para os discípulos, aqueles que seguiam a Jesus, que aprendiam com ele. Então, amados, ele diz assim para os discípulos, vinde a mim. Ele faz um convite. Por quê? Por que Jesus tem essa autoridade para fazer esse convite? Porque ele é o Salvador do mundo, ele é o Filho de Deus. Ele veio ao mundo com essa finalidade de transformar vidas. Ele veio ao mundo para ser o Salvador. Ele veio ao mundo para redimir. Então, para que eu seja discípulo de Jesus, para que eu possa seguir a Jesus, para que eu possa aprender de Jesus, em primeiro lugar, eu tenho que aceitar o convite dele. E o convite dele é, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, oprimidos ou sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Então é preciso vir a Jesus. O nosso maior problema é que muitas vezes a gente vem à igreja com segundas intenções. Às vezes a gente vem à igreja para receber uma bênção, né? A gente vem à igreja porque o louvor é muito bom, a gente vem à igreja porque a palavra é muito edificante, a gente vem à igreja porque vai encontrar o fulano e o ciclano. Às vezes a igreja se torna um ponto de encontro. Mas nós esquecemos que a pessoa principal pela qual a gente vem à igreja é porque nós temos um encontro marcado com Jesus. Amém? Amém. Ele está aqui. A palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Né? Eu estou presente. Então ele está presente. Eu não preciso sentir, eu não preciso me emocionar, eu não preciso me jogar no chão, eu não preciso chorar, eu só tenho que crer. A Bíblia diz que ele está presente. Eu estou presente, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou. Quem fala assim? A palavra de Deus. E se a palavra de Deus falou, é isso aí. Eu não tenho que desconfiar, eu não tenho que dizer, não é assim. Eu não estou sentindo nada, eu não estou me arrepiando, eu não estou chorando, eu não estou me emocionando. Isso não significa nada. O que significa é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Amém? E nós temos que crer nisso, amados. Nós temos que crer na palavra de Deus. E é a palavra de Deus que diz, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Então venha à igreja para ter um encontro com ele. Entre no seu quarto para ter um encontro com ele. Entre em adoração para ter um encontro com ele. Entre lá no seu trabalho, trabalhando. Está trabalhando ali, mas tenha um encontro com ele. Reconheça ele com você, 24 horas. Ele diz, eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estou presente nas vossas vidas, tão perto quanto o seu braço. Ele está presente. Amém? Você crê nisso? É ele que fala assim. Amém? O nosso problema é a incredulidade. É a incredulidade. Porque quando a gente se arrepia todo e chora, né? E se quebranta diante de Deus, Deus hoje estava presente na igreja. Hoje eu senti a presença de Deus.
Não é verdade? Gente, mas hoje, olha, Deus estava realmente, foi uma revolução na igreja. Foi um quebrantamento, eu senti a presença. Mas não é isso que a Bíblia diz que você tem que sentir para ter a presença dele. Ele diz que está com você todos os dias. Que você sinta ou não sinta, ele está presente. Porque assim a palavra de Deus diz. Amém? Não estou menosprezando o quebrantamento, não estou menosprezando o choro, não estou menosprezando a humilhação da presença de Deus, mas não é só dessa maneira que ele se manifesta. Ele está com você. Amém? Cada dia quando você levanta, não é? Se você está cansado, está desanimado, está abatido, está deprimido, primeiro você diz, Deus, obrigado pela tua presença comigo. Obrigado pela boa noite de descanso. Obrigado por mais este dia. Obrigado porque tu estás comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Começa a louvar a Deus e a reconhecer a presença dele. E ele diz, vinde a mim. Vinde a mim. Então, se ele está comigo, eu só tenho que me abrir com ele. Não é? Se ele está comigo, eu só tenho que dizer, sim, Senhor, tu estás comigo e eu agora estou também na tua presença. Eu quero te buscar. E aqui ele promete assim, todos que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos, quando fala de cansaço, eu já vou mudar um pouco daquilo que eu falei na semana passada. Quando fala de cansaço, está mostrando que o ser humano tem necessidades físicas, né? Tem necessidades físicas. Então, uma das necessidades físicas é a recuperação de forças que nós precisamos, renovação de força, né? Porque o nosso físico, ele é humano, ele é terreno, ele veio da terra. O homem foi feito do pó da terra. Todos nós temos no nosso corpo, nós temos aquilo que contém o barro, porque nós viemos do barro. Então, esse físico nosso, ele se deterioriza, ele enfraquece, ele se cansa, ele é limitado, né? Então, por isso, Jesus disse, você quer renovar a sua força física, esteja diante dele 24 horas. Me busque 24 horas. Jesus, eu preciso de ti. Não é isso que o William diz? Jesus, eu preciso de ti 24 horas. Senhor, dá-me forças quando eu vou ao trabalho, dá-me forças quando eu estou orando, dá-me forças quando eu estou meditando na tua palavra. Dá-me forças, Senhor, quando eu estou adorando-te na igreja ou em casa, onde eu estiver, dá-me força. Eu preciso de ti, Senhor. Então, isso mostra a nossa limitez, como é que fala? Nosso limite, né? Nós somos limitados, né? Nós somos limitados. Limitados. E temos que reconhecer que precisamos de Jesus. Amém? De Jesus. Porque de outra maneira, nós vamos ficar enfraquecidos cada vez mais. Vinde a mim todos que estás cansados e sobrecarregados. Isso aqui também nos mostra, irmão, a nossa necessidade da alma. Não somente do físico, mas também da alma. Porque quando o físico se cansa, quando o físico fica lá embaixo, quando o físico não tem força, atinge a nossa alma também. Porque afinal a alma habita no físico, não é? O nosso corpo é a morada de quê? Da alma e do espírito. O seu corpo é uma casa. E quando esta casa está se deteriorando, enfraquecendo, aí começa a atingir também a alma e o espírito. Aí você fica sobrecarregado, você fica oprimido, você fica deprimido, você fica psicologicamente sem nenhuma motivação. E é por isso que muita gente não se motiva para vir à igreja, não se motiva para ler a Bíblia, não se motiva para orar, não se motiva para buscar. Exatamente porque está cansado fisicamente e o físico está atingindo a alma. E Jesus disse, vinde a mim. Ele está falando, irmãos, não é para o mundo, não é para a gente que não é crente, não. Ele está falando para aqueles que seguem a Ele. Muitas vezes nós usamos esse texto aqui para as pessoas descrentes. Na maioria das vezes, você vê pessoas usando esse texto para os descrentes, para aqueles que não conhecem ainda a Jesus como Salvador. Mas ele está falando para nós. Há muita gente dentro da igreja cansada, sabia? E às vezes eu me pergunto, meu Deus, como é que pode? Pessoas crentes, salvas, né? Mas estão cansadas. Por quê? Porque não tem buscado Jesus para renovação de suas forças físicas e menos ainda para suas forças espirituais. Mas ele faz uma promessa aqui extraordinária.
Qual é a promessa que ele faz aqui para nós? Se nós viermos a ele, o que é que ele promete? Aliviar. Eu vos aliviarei. Você crê nisso? Eu vos aliviarei. E ele disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, jamais terá fome. Quem crê em mim, jamais terá sede. Então, nós vemos aqui as duas necessidades, a física, né? E também a espiritual. Mas, queridos, eu quero voltar agora para o versículo 29, que diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, é aqui que eu quero que a gente coloque a mente, que nós vamos começar a aprender sobre Jesus. Aprendei de mim. O que é que Jesus tem para nos ensinar? A primeira coisa que ele tem para nos ensinar, irmãos, está aqui no próprio texto. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Duas coisas importantes. Quais são essas duas coisas? Ele é manso e humilde de coração. Então, duas coisas nós temos que aprender de Jesus hoje. O que é que significa mansidão e o que é que significa humildade? Certo? O que é que significa mansidão e humildade? Então, a primeira coisa que nós vemos, o que eu gostaria que nós pensássemos hoje, é mansidão. Quando eu olho mansidão e humildade, para mim essas duas palavras parecem irmãs gêmeas, não parece? Não parece irmãs gêmeas? Mansidão e humildade, se a gente colocar as duas juntas, não parece a mesma coisa? Parece a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Parecem serem a mesma coisa, mas elas significam coisas diferentes. Então, essas palavras, irmãos, a primeira coisa nós vemos que o primeiro passo para que nós aprendemos de Jesus a ser humildes, a ser mansos e a ser humildes. A primeira coisa que nós temos que fazer o que é que diz aqui no versículo? Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, versículo 29, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, o que é que vai acontecer? E achareis descanso para a vossa alma. Você vai encontrar descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, uma coisa que nos chama a atenção aqui, irmãos, nesse texto, é o seguinte, é que para aprender dele, primeiramente nós temos que tomar o jugo. O jugo. O que é que isso significa? O jugo. Tomai o meu jugo, diz aqui, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se eu tomar o jugo de Jesus, eu vou aprender dele a ser manso e a ser humilde de coração. Eu expliquei a semana passada aqui sobre jugo. O que é que os irmãos lembram? O que é que significa isso? Tomar o jugo, tomar o meu jugo, porque o meu jugo é suave. Tomai sobre vós o meu jugo, versículo 29, é um imperativo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E lá no versículo 30 diz, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é que isso significa para nós como igreja? Você sabe que na salvação, a salvação em Cristo, ela tem duas coisas que nós temos que aprender. A primeira coisa é reconhecer que nós somos pecadores e convidar Jesus para entrar na nossa vida. Amém? Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então significa que quando você abre o coração para Jesus, ele passa a habitar em você, ele passa a ter comunhão com você, não é? E você passa a ser morada dele, não é? Ele passa a morar no seu coração. Mas há uma outra coisa também que nós temos que aprender, é tomar o jugo. E tomar o jugo significa reconhecer Jesus como Senhor. Ele disse, no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos e o aceitares a ele como teu Senhor, serás salvo. O que acontece muitas vezes é que há muita gente aceitando Jesus como Salvador, convidando Jesus a entrar no seu coração, mas ele ainda não é Senhor. O que é que significa o Senhor? Aquele que manda, aquele que é dono, aquele que controla. Não é isso que acontece com o jugo? Quando você tem um animal lá no campo, arando a terra, não é? Ele está lá na frente e aqui está você com o arado. Não é? Aquele arado está preso no boi e você aqui fica sustentando, o boi vai na frente e você vai
arando, né, juntamente com o boi. Quem é que controla o boi? Quem é que controla o arado? É a pessoa, né? É a pessoa que está ali. Então, isso significa, quando ele diz, tomai o meu jugo, aquele jugo que o boi tem, né? Quem manda nele é o dono. O boi não vai nem para a direita nem para a esquerda. O dono ali é que manda. Né? Até que toda a terra seja arada. Então, quando Jesus diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo assim, deixa que eu seja o dono, deixa que eu guie a tua vida, deixa que eu controle. Eu estou no comando. Né? Você já é salvo, mas você precisa reconhecer que quem manda na sua vida sou eu. Amém? Quem manda na sua vida sou eu. Amém? Você não é dono de nada, você não tem nada. Tudo que você tem é meu, você é apenas meu servo. Deixa que eu guie a tua vida. Mas você diz, não, Senhor, o dinheiro é meu, a casa é minha, a família é minha, né? A igreja é minha. E há pessoas que têm igreja como se fosse o dono da igreja, né? Não é verdade? Tem líderes por aí que ele é o dono da igreja. Tudo tem que ser da minha maneira. Não é verdade? Eu sou quem manda. Mas Jesus está dizendo, não é você quem manda. Eu sou quem manda. Eu sou o teu Senhor. Tu és o meu servo. Amém? Tu és o meu escravo. É isso que a palavra servo no Novo Testamento quer dizer escravo. Paulo escrevendo, você nota nas cartas de Paulo, que no princípio ele diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, à igreja em Tessalônica. Paulo, servo de Jesus Cristo, ao seu filho na fé, Timóteo. Porque Paulo reconhecia que ele era escravo de Jesus. Escravo. Essa palavra quer dizer escravo. Paulo, escravo. Aquele que não tem direito. Aquele que não manda em nada. Quem manda é o Senhor. Amém? Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Enquanto eu mando na minha vida, enquanto eu controlo a minha vida, eu vou ter cansaço. Eu vou estar sobrecarregado. Eu vou ser dominado ainda pelas coisas deste mundo. Mas quando eu reconheço que Ele é Senhor e o aceito como Salvador e Senhor da minha vida, então o que é que acontece? Eu vou poder aprender dele. Por que tem tanta gente anos e anos e anos na igreja e não sabe, não conhece a palavra ainda? Não aprende a palavra. Parece que há um bloqueio. As pessoas não conseguem aprender, as pessoas não conseguem crescer, as pessoas não conseguem ser libertas, ainda estão amarradas, porque Jesus ainda não é Senhor. Ele ainda não é o dono. Né? Aquela pessoa ainda está fazendo a sua própria vontade. Mas ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aí aprendei de mim. Amém, amados? Então nós temos que primeiramente tomar essa, Senhor, eu quero que tu seja Senhor da minha vida. Que tu domines a minha vida, que tu mandes na minha vida, porque eu quero aprender de ti. Tu já és o meu Salvador, Senhor, mas eu ainda sou muito mandão. Eu ainda sou muito mandona. Eu ainda acho que eu tenho o controle das coisas na minha vida. Eu ainda não reconheço que tu és o Senhor da minha vida. Mas eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida. Amém? É difícil. Mas eu quero, Senhor. Quando nós tomamos essa decisão, então a nossa mente, queridos, vai se abrir. Vai se abrir. Como está o seu conhecimento dele? Que conhecimento você tem de Jesus? Como está o seu conhecimento dele? O que é que você tem aprendido dele? Ele diz, aprendei de mim que sou manso. Então ele tinha autoridade. Amados, quem te convida para aprender dele tem autoridade para te ensinar. Amém? Há um outro texto que diz assim, se alguém é meu discípulo, o que é que diz a palavra? Tome a sua cruz e siga-me. O que é cruz? Cruz é reconhecer que Jesus é Senhor. Não é? Porque quando eu tomo a cruz, eu vou morrer, a minha carne vai morrer, a minha vontade vai morrer, os meus desejos vão morrer, e vai ser os desejos dele, é ele quem manda. Isso é tomar a cruz, é morrer cada dia para mim mesmo e Cristo reinar em mim. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, se nós queremos
seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus e aprender de Jesus, nós temos que negar a nós mesmos. Amém? Tomar o jugo. Em outras palavras, tomar o jugo. Então Jesus diz aprender. Então isso, para aprender dele, nós vamos precisar de disciplina, tempo, busca. E isso é morte, né? Isso é morte. Porque quando requer disciplina, busca e tempo, aquele tempo que a gente gostaria de ter para passear, às vezes a gente tem que dizer, não, Senhor, hoje eu não vou passear, eu vou estar na tua presença te buscando. Eu vou entrar no grupo de oração, vou estar orando. Amém? Aquele tempo que a gente gosta de assistir aquele bom filme, vai ter um bom filme, vou assistir hoje um bom filme. Aí você lembra que durante o dia você não orou, você não teve tempo com a palavra, você não teve tempo com Deus. Aí você diz, não, eu gostaria de ir para assistir um bom filme, mas eu vou dar prioridade. Eu vou dar prioridade para aprender de Jesus. Amém? Amém. Então esse é tempo, é busca. Deus, mas o dia é tão corrido, eu trabalho 10 horas, 12 horas. Então eu vou levantar de madrugada, eu estou super cansado. Mas eu vou tirar meu tempo para estar na tua presença, para te buscar, para estar na tua presença. Isso é morte, isso é jugo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Isso é deixar que ele tenha o controle. Então qual é o resultado de tudo isso? O resultado é descanso para vossas almas. É descanso para vossas almas. Amém? Se você está cansado, está sobrecarregado, veja o que é que está causando, né? Todo esse cansaço, todo esse sobrecarrego, né? Você sabe, as pessoas sem Jesus, muitas vezes, procuram descarregar. Não sei se você já ouviu falar sobre descarrego. No Brasil usa-se muito a palavra descarrego. O que é que eles fazem? Vão no Jabacós, estou falando a palavra Jabacós porque é o que o pessoal da Guiné conhece. Mas vamos dizer que vai lá numa médium, ou num feiticeiro, ou no espírita, ou no centro de macumba. Eu vou lá para descarregar. Mas Jesus diz, vinde a mim. Vinde a mim. Você não precisa ir a centro espírita, você não precisa ir a Jabacós nenhum, você não precisa ir a feiticeiro nenhum, você só tem que vir a mim. Amém? Você só tem que vir a mim. E eu vos aliviarei. Amém? Eu vos aliviarei. E aí aprendei de mim. Aprender o quê? Da sua humildade e da sua mansidão. Duas coisas muito importantes que Deus quer encontrar na vida dos seus servos. Nós vemos exemplos na Bíblia, por exemplo, Moisés. Moisés era um homem tão manso, que Deus o escolheu para dirigir a nação de Israel. E vários outros servos de Deus. Vamos abrir então as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2, 8. Quem encontrou primeiro pode ler, viu? Para não perder tempo, quem for achando já pode ler. 2,8. Só botar na crioulo. Quem é que tem em português? É pedido em crioulo. Lê aí em português. Senão na forma, humilhou-se e assim mesmo sendo obediente até a morte e a morte de Deus. Então, o que é que aconteceu aqui nesse texto, gente? Quem tem aí aberto? O que aconteceu? O que é que o texto diz? Que ele, Jesus, se esvaziou de si mesmo. Quer dizer, ele se humilhou. Onde é que estava Jesus? Onde é que estava Jesus quando todas as coisas foram criadas? Onde estava Jesus? No céu. Estava com o Pai, né? No céu. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse um só Deus estava no céu. Então, quando ele criou o mundo,
Né? Os três criaram o mundo. Façamos o homem. Façamos o mundo. Então nós temos mais de uma pessoa criando todas as coisas. A Trindade criando todas as coisas. Né? Mas quando o homem pegou, Deus fez uma promessa. Eu mandarei um que vai esmagar a cabeça da serpente. E agora essa palavra se cumpriu. Se cumpriu o contado de João 3, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas para que ele viesse ao mundo, ele estava com o Pai, para se tornar homem, nascer como criança. Diz a Bíblia aqui em Filipenses 2,8 que ele se esvaziou de si mesmo. Quer dizer, em outras palavras, ele se humilhou. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, queridos, ser humilde não é nada menos, nada mais do que se esvaziar. Quando eu me esvazio, eu reconheço quem eu sou. Eu sou pecadora, eu sou mentirosa, eu sou ladrona, eu sou trapaceira, eu sou o que vocês podem imaginar. Então, quando eu reconheço quem eu sou, as minhas faltas, os meus pecados, os meus delitos, quando eu reconheço e eu coloco isso diante de Deus, eu estou me esvaziando. Eu estou dizendo, Pai, isso está em mim, mas eu coloco diante do teu altar. Eu coloco nas tuas mãos. Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho a tendência para matar, eu tenho tendência para... Entendeu? Não importa que tipo de tendência que você tem, mas quando você coloca a sua tendência, o seu pecado, a sua fragilidade diante de Deus, você está se esvaziando. Jesus se esvaziou. Por que ele se esvaziou? Ele é Deus. Quando ele veio a este mundo, ele veio como homem, ele não veio como Deus. Então ele deixou a sua divindade no céu, por isso que ele sentia dor, ele sentia tristeza, ele chorava, ele tinha fome. Por isso que ele se identificou conosco, os seres humanos. Porque ele deixou a sua divindade na glória e tornou-se homem. Então, quando eu me esvazio da minha carnalidade, do meu pecado, eu me torno mais e mais parecido com Deus. Eu me torno mais e mais santo. Eu me torno mais e mais segundo a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Então, queridos, nós temos para sermos humildes. O humilde é esse. O humilde é esse. É aquele que reconhece as suas falhas, os seus pecados e não tem medo de confessar. Eu fiz isso. Eu fiz mesmo. Eu cometi isso mesmo. Mas há pessoas que morrem dizendo não. Não é? Há pessoas que nunca admitem que erra, nunca admitem que fez alguma coisa má, nunca admitem, porque são orgulhosos. O orgulho, né? Que nos impede. Temos medo que as pessoas riem de nós, temos medo de ser rejeitados, temos medo de ser humilhados, de ser colocado à galhofa. Temos medo e por isso muitas vezes nós somos orgulhosos, nós não reconhecemos as nossas fragilidades. Mas a Bíblia diz que nós temos que reconhecer diante de Deus, a não ser que seja uma necessidade você reconhecer diante do seu próximo. O que é que a Bíblia diz? Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, humilhai-vos, né? Lá em Pedro diz assim, 1 Pedro 5,6. Quem tem aí? 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O que é que nós temos que fazer? Para sermos uma pessoa humilde. Todos nós somos orgulhosos. Não tem ninguém aqui que não seja orgulhoso. Todos nós somos. Mas nós podemos ser humildes também. Porque Deus nos dá essa chance. O que é que diz aí 1 Pedro 5,6? Humildes, portanto, e submissos ao poder de Deus, para que Ele vos leve no devido tempo. Não ouvi nada. Será que sou eu que não estou ouvindo bem? Ou a irmã falou? Sejam humildes, portanto, e submissos ao poder de Deus, para que Ele vos eleve no devido tempo. Ok, qual é a linguagem? Essa é uma linguagem moderna, né? A tua? É. Vamos para a linguagem mais antiga, que é que a gente conhece, para todo mundo. 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos.
O que é que diz aí, gente? Vamos lá, mais rapidinho. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ok? Então, quando ele fala humilhai, é confessai, reconhecei os vossos erros, falai com Ele. Irmãos, nós temos que falar o pecado, o nome do pecado. O meu pecado é mentira. O meu pecado é roubo. O meu pecado é falsidade. O meu pecado é hipocrisia. O nome do pecado é isso aí. Não é? Deus perdoa os meus pecados. Quais são os seus pecados? Deus quer saber os seus pecados. Confessa a Ele. O nome, chame nome por nome. Eu sou enrolona. Eu sou mentiroso, sou trapaceiro. Preguiçoso. Não gosto de estudar. Não gosto de trabalhar. Não gosto disso. Senhor, esse é o meu pecado. Perdoa-me, liberta-me. Eu quero ser liberto. Amém? Conhecereis a verdade. Então, eu estou conhecendo a verdade agora. A verdade está sendo dita para mim agora. Que se eu me humilhar, o que é que Deus quer que vai acontecer? Deus vai me exaltar. Glória a Deus. Essa é a razão, queridos, porque muitas vezes as nossas orações não são respondidas. Porque nós somos tão orgulhosos até diante de Deus. Nós não queremos dizer para Ele o que nós somos. Mas Ele diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Amém? Ele alcança misericórdia. Tiago 4:10. Deixa eu ver o que é que fala Tiago aqui. Tiago 4:10. Tiago, tomei a rouca. Tiago 4:10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Olha aí, tá vendo? Ele vos exaltará. É Deus que nos exalta. E a primeira coisa que Ele vai fazer é ouvir as tuas orações. Porque uma das coisas que impede as nossas orações de serem respondidas, mesmo que você use o nome de Jesus, mesmo que você use toda a autoridade que você tem, e muitas vezes as coisas não acontecem, é porque o pecado está impedindo as suas orações de serem ouvidas. Deus está com as suas mãos estendidas para nos perdoar, para nos socorrer, para revelar o seu poder na nossa vida, mas o orgulho não nos deixa confessar. Queremos ter razão ainda. Quando Deus abençoa alguém e não abençoa nós, a gente diz, acho que Deus está comigo, não. Deus me abandonou. Não, Deus nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. Ele vai estar sempre do teu lado, Ele vai sempre te socorrer, mas você tem que se humilhar. Humilhai-vos na presença do Senhor, como diz lá em Pedro, e Ele vos exaltará. O que é humildade, então? O que é humildade? Então, eu coloquei aqui alguma coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos, para que a gente entenda bem mesmo o que significa isso. Humildade, irmãos, é o contrário de exaltação. É o contrário de exaltação. Mesmo que eu tenha razão para isto, mesmo que eu tenha razão, eu renuncio a minha razão em favor do outro. Entendeu? Mesmo que você tenha razão, você renuncia a sua razão em favor do outro. Isso é humildade. De outra maneira, você vai sempre dizer, estou certo. Ainda que você esteja certo. Você nem precisa dizer que está certo, porque quando você começa a ouvir um e o outro sabe que está certo. E quem está errado? Pergunta ao pastor, você não sabe? Ele gosta de ouvir as pessoas, sabe? Então ele olha assim, já sabe quem está certo e quem está errado. Não é? Então você não precisa se exaltar, dizer, eu estou certo, eu estou com a razão. Foi ele, foi ela, foi isso. Não, amado. Não. Mesmo que você esteja certo, você vai tirar a sua razão e dar para o outro, porque Deus vai te exaltar. Aqueles que se humilham, o que é que diz a Bíblia? Serão exaltados. E aqueles que se exaltam serão humilhados. Então, o contrário de ser humilde é ser exaltado, é ser orgulhoso, é não se dobrar, é não reconhecer, é estar sempre com a razão. Esse é o contrário da pessoa humilde. Mas o humilde não, ele tira a sua razão, ele é modesto, ele tira a sua razão, dá para outro e ainda diz, Deus te abençoe. É difícil de fazer.
Jesus disse, se alguém te bater no lado, dá o outro lado. Ele não está falando, irmão, diretamente da maneira objetiva. Nem sempre a pessoa tem que bater no seu rosto. É bastante uma palavra dura que já está batendo. Não é? Nem sempre precisa alguém dar uma chapada na tua cara para... Né? Às vezes a chapada está aqui, ó, na língua. Às vezes a chapada está quando menospreza você. A chapada está quando rejeita você. A chapada está quando te põe lá embaixo. Mas você diz, está bem. Deus te abençoe. Isso é ser humilde. E foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Ele se humilhou em favor de nós. Eu tenho aqui alguns textos, mas acho que nós não vamos ter tempo para ler. Vou deixar para a próxima a gente ler mais. Então, mansidão. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós falamos sobre humildade, agora mansidão. O que é ser manso? A palavra de Deus diz que Moisés era manso. E ainda diz aqui no Sofania 2:3, ele nos encoraja, buscai o Senhor, os mansos da terra. Buscai o Senhor. Em Mateus, acredito que é Mateus 5, Jesus ensina sobre mansidão. Jesus está ensinando sobre mansidão. E ele diz assim, bem-aventurados os mansos e humildes de coração, porque verão a Deus. Os mansos e humildes de coração. Então, mansidão é aquele que tem domínio próprio. Aquele que tem domínio próprio. Aquele que sabe segurar a sua língua. Aquele que sabe segurar quando é humilhado. Não paga com a mesma moeda, não é? É aquele que sabe baixar a sua cabeça. E a Bíblia, a palavra nos deixa bem claro. Paulo, por exemplo, encoraja Timóteo. Veja 1 Timóteo 2, versículo de 1 a 3. Paulo encoraja Timóteo a ser manso. Um líder deve ser manso. Um líder deve ser manso. Porque se o líder não for manso, quando alguém se levantar para maltratar, para humilhar, para falar mal, para agir de maneira grosseira com aquele líder, ele vai fazer a mesma coisa, não é? Vai fazer a mesma coisa. Mas se ele for manso, ele vai ouvir tudo aquilo e ele vai simplesmente baixar a cabeça. Uma pessoa mansa, ela tem coragem de ser humilde, né? De reconhecer a sua falha, e ela vai à pessoa e ela pede perdão. É uma pessoa mansa. Ela não só vê um lado da moeda, mas ela vê os dois lados da moeda. Por isso que é muito importante, quando nós temos que resolver uma situação entre pessoas que se desentenderam na igreja, ouvir os dois lados. Porque se você ouvir só um lado e tirar as suas conclusões, você vai condenar a outra. Por isso que é importante você ouvir um lado e ouvir o outro, porque sempre, numa questão, os dois lados têm alguma coisa que falhou. E muitas vezes Deus permite que as coisas aconteçam no relacionamento, em casa, ou na igreja, ou na escola, ou no trabalho, para que as pessoas reconheçam, sendo humilde, e manso para acertar e dizer, eu errei nesse lado, e o outro também errei nesse lado. Então me perdoa, me perdoa. Isso é ser manso e humilde. Alguém conseguiu encontrar aí 1 Timóteo 2, de 1 a 3? Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graça a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o servirão os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, dia e noite, em minhas orações. Foi 1 Timóteo 2, 1 a 3, né?
Ele está aqui exortando Timóteo aqui. Primeiro versículo, ele exorta a prática de oração, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Depois ele diz em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, né? Com toda piedade e respeito. Vida tranquila e mansa. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a oração de Paulo aqui, o pedido de Paulo aqui a Timóteo, para que se viva a vida mansa e tranquila, com toda a piedade, é que se ore pelas autoridades, ore por aqueles que estão à frente. Por que Moisés era considerado um homem tão manso? Porque ele não discutia com as pessoas. Ele as ouvia, ele orava por elas. Você lembra que uma vez as pessoas pecaram contra Deus. E Deus, por causa do pecado que foi tão grande, o pecado de idolatria, né? Moisés tinha subido ao monte para orar, e enquanto estava lá em cima orando, intercedendo, buscando a Deus e recebendo as tábuas da lei, o povo lá embaixo se contaminou. Fez um ídolo e começou a adorar outro Deus. E começaram a se aprofundar tanto na idolatria que quando Moisés desceu do monte, todo o povo que estava ali estava no meio daquela confusão. Moisés, Senhor, e agora? Deus disse, vou destruir a todos. Vou destruir a todos. Como é que Moisés agiu? Ele está bem, Senhor, destrói mesmo, eles não prestam. Não é? Eles são idólatras mesmo, eles são maus. Mas ele, porque era um homem manso, ele chegou na presença de Deus e disse, Senhor, não, por favor, não destrua o teu povo. Tu os tiraste do Egito, tu os libertaste do Egito. Tu os trouxeste lá do Egito para morrer aqui. Tu prometeste uma terra maravilhosa a esse povo. Então, Senhor, tenha misericórdia. E é isso que ele agora que o apóstolo Paulo está aconselhando a Timóteo. Diante daqueles que se levantam, diante daqueles que são rebeldes, diante daqueles que são desobedientes, seja manso e faça oração em favor deles. Não discuta, não pague com a mesma moeda, né? Mas pelo contrário, ore por eles. E foi isso que Moisés fez. Moisés orou pelo povo. E a Bíblia diz que Moisés foi considerado o homem mais manso que a terra já viu. Então, queridos, está aqui um grande desafio para nós. Porque quando juntamos a humildade e a mansidão, nós temos um equilíbrio na maneira de viver. Há muita gente desequilibrada. Gente, eu nunca vi tanta gente desequilibrada como eu estou vendo ultimamente. É uma loucura. É dentro da igreja, é fora da igreja, é um desequilíbrio total. Não é? As pessoas não se firmam na palavra de Deus, as pessoas não seguem a palavra de Deus, as pessoas fazem aquilo que lhe vem na teia, né? Vou falar, que lhe vem na teia. Vivem uma vida totalmente sem mansidão, sem equilíbrio, e é brigando, e é matando, e é fazendo uma série de desgraceiros. Eu digo, meu pai, mas o que é isso? Como é que pode a igreja viver assim? Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Ele diz aqui, ó, é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não é a vontade de Deus que ninguém se perca. Eu não tenho nenhum direito de estar apontando o meu dedo para fulano e ciclano, achando que é o dono daquela pessoa e julgando e condenando. Há coisas que me convém, e o que me convém é orar e confiar no Senhor. Isso é mansidão, é descansar em Deus. O restante é com Deus. Só que nós queremos tomar o lugar de Deus, nós estamos querendo muitas vezes tomar o lugar de Deus. Não é? Se a gente descobre que alguém na igreja praticou uma certa coisa que para nós é horrível, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Ah, pastor, tem que expulsar da igreja. Tem que colocar em disciplina. Tem que meter o pau. Né? Ou se você sabe que aconteceu alguma coisa lá na sua casa mesmo com seus filhos, fez alguma coisa que você não gosta,
O que é que você pensa logo em fazer? Quando eu chegar aqui, ele vai ver. Vai ser, cara, vou dar uma surra, vou arrancar a orelha dele. Não é verdade? Essa é a nossa tendência. Mas isso não é mansidão, não. Isso não é domínio próprio, não. Mansidão é domínio próprio. É entregar as coisas nas mãos de Deus e deixar que Deus faça como Ele quer. Isso significa confiança em Deus. Por isso que Paulo diz, orem. Orem pelos reis. Orem pelas lideranças. Orem pelos pastores. Orem pelos presbíteros. Orem pelos diáconos. Estão errados, então conversa com ele pessoalmente. Mas não pense que você é dono dele. Ele é meu servo, ela é minha serva. Né? Aquele que está lá na minha autoridade, fui eu que coloquei. Então entrega nas minhas mãos. Deixa eu trabalhar, deixa eu agir. Não pense que você é Deus. Eu sou o Senhor. E agindo eu, quem impedirá? Não é? Eu sou o Senhor. Por isso que Sofonias ele nos encoraja. Buscai ao Senhor os mansos da terra. Você é manso ou você gosta de briga? A palavra de Deus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Pacificador quer dizer ser manso. Amém? Ser manso. Humilde ouve a palavra do pacificador, do manso, né? E se humilha e reconhece. E o manso, ele simplesmente confia em Deus, busca a Deus e deixa Deus agir na vida daqueles com quem ele está a liderar, com quem ele está a conviver. Amém? Que Deus nos ajude, que nós possamos aprender com Jesus. Ontem eu estava em casa sem poder me mover, que não deu para ir para a igreja ontem. E eu fiquei em casa aqui orando pelo culto. E depois eu desci. Ontem eu estava num estado que eu não podia nem ficar em pé. E se ficava sentada, era para levantar era um problema. A única maneira que eu podia ficar era sentada. Era tanta dor aqui. E então eu fiquei sentada. O que eu quero fazer aqui sentada? Comecei a ler, depois comecei a continuar a vida. Eu não quero dormir não, porque se eu dormir agora, eu não durmo à noite. Aí eu disse, deixa eu ver se tem algum filme aqui interessante. Aí eu procurando lá no YouTube um filme, aí tem um filme lá chamado O Carpinteiro. Não sei se vocês já assistiram. É um filme evangélico. Muito interessante, muito interessante. O Carpinteiro. Então conta a história de um homenzinho lá numa cidade pequena nos Estados Unidos e é baseado em fato verídico, viu? Então esse homem, ele era o carpinteiro e aconteceu que uma família lá desequilibrada, o pai, a mãe e o filho, estavam numa situação quase separando. Já assistiu? Estavam se separando e o filho estava numa fase de adolescência muito difícil, não aceitava a separação do pai e da mãe, se revoltou, chegou lá na igreja e meteu o pau nos vidros da igreja, né, e quebrou os vidros todos da igreja, estragou muita coisa lá na igreja. Aí o pastor, né, disse que ele tinha que pagar por aqueles estragos. Aí o menino já não ia mais para a escola, deixou de ir para a escola, porque estava numa revolta tremenda, não queria mais nada. Os pais também não estavam indo à igreja, totalmente desviados da igreja, o pai e a mãe. E o pastor tentava aconselhar o casal, e o casal não aceitava o que o pastor falava, e o pastor aconselhava, e nada funcionava para eles. Até que um dia o filho, naquela revolta, vai lá na casa do senhor que era carpinteiro, porque o pastor contratou o homem para fazer aquilo que tinha sido a madeira e colocar as janelas e as coisas que tinham sido estragadas. Aí o pastor aconselhou o menino para ir ajudar o senhor, porque era sozinho, era um homem de viúvo, sozinho. A mulher tinha morrido. Aí o que acontece? Durante aquele período que o menino está ali com aquele senhor, ele ensina ao menino, o menino falando, né, da situação em casa e tudo que estava se passando. Aí ele pergunta ao menino, se Jesus estivesse no seu lugar, o que é que ele faria? Aí ele, o quê? Aí ele começou a explicar. Olha, essa palavra tem trazido muito ânimo na minha vida, porque cada vez que eu tento fazer alguma coisa ruim, alguma coisa má, eu pergunto, se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que ele faria? E o menino ficou com aquilo na cabeça. Aí cada coisa que o velho começou a aconselhar ele a voltar para a escola, aí ele pensava assim, dizia, se Jesus estivesse no meu lugar, ele voltaria para a escola?
Aí o velho, o que é que você acha? O velho deixava ele pensar e dizer, ele voltaria. Aí ele pensou e decidiu então voltar para a escola. Porque Jesus voltaria, então ele queria fazer o que Jesus faria. E assim falando sobre o pai dele, os pais, ele disse, olha, não há nada que Deus não possa fazer. O que é que Jesus faria? Né? Jesus oraria, né, pelos seus pais. Então vamos orar pelos seus pais, porque não há nada impossível para Deus. A situação está difícil, eles querem divorciar, mas Deus pode resolver essa situação. É isso que Jesus faria. Então vamos fazer isso. Eu sei que começaram a trabalhar junto quando um dia o outro grupo que estava competindo para fazer esse trabalho da igreja pegou e colocou fogo na madeira do carpinteiro. E o carpinteiro, e ele olhou para o carpinteiro e disse assim, o menino olhou para o carpinteiro e disse, se Jesus estivesse no seu lugar, o que é que ele faria? Ele vingaria? Ele ia denunciar na polícia? E o velho perguntou, o que é que você acha? Ele faria? Ele disse, não, então é isso que a gente vai fazer. Ele não vai fazer, eu vou deixar nas mãos de Deus, porque Deus vai tratar. Então aí que está a lição toda, Deus tratou mesmo. Aquele homem que se levantou contra ele, né, que colocou fogo na madeira, foi preso. E o resultado, o menino começou a viver lá como o velho começou a ajudar, o carpinteiro começou a ajudar o menino começou a ir para a escola, e os pais começaram a ver a mudança na vida do menino. E aí um dia os pais vão lá ver o menino na casa do carpinteiro, e o carpinteiro convida eles para entrar e jantar. E eles jantam ali. E eu sei que nessa janta, nesse convívio, os dois se reconciliam, né, voltam para a igreja, e finalmente o velho e o menino conseguiram fazer todo o reparo na igreja. Aquilo que era impossível, porque tinha pouco tempo para fazer aquilo, eles conseguiram. Porque o pai se juntou, a mãe se juntou para ajudar o velho. E aí conseguiram recuperar a igreja toda. Então, o que é que Jesus faria nas situações, né? Se ele estivesse no seu lugar. Então, pergunta sempre a você, o que Jesus faria no meu lugar? Né? Há uma situação, há um problema, há uma dificuldade, há uma perseguição. O que é que ele faria? Então, queridos, o que nós vamos fazer, o que Jesus faria? Nós vamos orar. Amém. Nós vamos orar porque nós estamos numa guerra. Desde que nós decidimos, a igreja decidiu entrar numa corrente de oração, as mulheres decidiram entrar numa corrente de oração, tem sido uma coisa atrás do outro, que tem sucessivas, que tem acontecido na igreja. Situações que eu nem entendo porque está surgindo, mas a gente sabe que são ataques de Satanás. Ele está retaliando. Então nós vamos ficar em pé, vamos orar neste momento. Vamos orar pelas famílias, vamos orar pelos irmãos, vamos orar pela igreja, vamos orar pela nossa situação, aqueles que estão passando situações difíceis, situações financeiras, situações de doença, situação de problemas familiares, situações de mudanças, situações de falta de entendimento, de compreensão, né? Foi muito interessante, porque ontem mesmo alguém me mandou uma mensagem, pastora, estão deixando a igreja, não quero saber mais da igreja não, porque fulano esqueceu de pôr o meu aniversário, não lembrou do meu aniversário. Você já viu que coisa? Aniversário. Então você vê como o inimigo é sujo, né? Então a gente vê, é uma coisinha. Isso é alguma coisa? Aí eu disse para ela, minha amada, eu estou tão esquecida que eu esqueço do meu aniversário e eu estou também esquecendo o nome das pessoas. Às vezes na igreja eu não lembro o nome das pessoas. Eu digo, pois é, então vocês vão me perdoar, porque eu estou esquecendo de tudo. Viu? Então, por favor, não deixe de vir à igreja porque a pastora esqueceu do meu nome. Porque a pastora não faça isso, porque você vem para a igreja porque você ama Jesus. Não é? Você veio aqui porque você tem um encontro com Jesus na igreja, amém? Então são essas coisinhas, irmãos, assim, coisinhas assim que você olha assim, meu Deus, mas que isso? Então, desde que nós entramos nessa corrente de oração, é uma coisinha atrás da outra que eu olho assim, isso está parecendo capiroto, mas ele vai sair em nome de Jesus. Vamos repreender no nome de Jesus e vamos declarar vitória no nome de Jesus. Amém? Porque maior é aquele que está do que aquele que está. Então levante suas mãos para os céus e ore. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar e exaltar o teu nome, Senhor, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai. Nós temos plena certeza disso. Ó Deus, e aconteça o que acontecer, o terremoto que vier,
Oh, Senhor, a comida que faltar, a enfermidade, a falta de luz, nada vai nos separar daquilo que Tu és para nós. Nós somos Teus filhos, filhos amados, filhos remidos, filhos cujos nomes estão escritos no livro da vida. Senhor, Tu és o nosso Pai, o nosso Paizinho querido, e nós Te abraçamos nesta tarde. Nós queremos Te dizer, Senhor, nós Te amamos, Tu és a razão do nosso viver. Estamos aqui, Senhor, porque Tu és tudo isso para nós. Tu és tudo isso para nós. Louvado seja o Teu nome. Deus, e aqui está a Tua igreja, aqui está o Teu povo. Nós nos colocamos nesta tarde na Tua presença e queremos repreender toda a ameaça de Satanás, toda a seta que possa vir sobre as nossas vidas. Nós repreendemos no nome de Jesus. Declaramos que Tu és Deus. Setas nas finanças, nós repreendemos no nome de Jesus. Seta de enfermidade, nós repreendemos no nome de Jesus. Seta de desânimo, seta de preguiça, seta de falta de entusiasmo. Oh, Senhor, tudo aquilo que tem nos afetado, nós repreendemos no nome de Jesus. Declaramos que Tu és Deus. Declaramos que Tu estás no comando, declaramos que as nossas vidas pertencem a Ti, declaramos que a batalha é Tua e que Tu lutas em nosso favor. Oh Deus, toma a nossa frente, vai tirando todo o embaraço, vai tirando, ó Deus, toda a amarradura, vai tirando, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem colocado para nos impedir de avançar, para nos impedir de crescer, para nos impedir de frutificar para Ti. No nome de Jesus, que seja destruído, que seja desbaratado, no nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus, nós declaramos a Tua bênção, a Tua vitória, a Tua graça, o Teu poder na vida do Teu povo, na vida desta igreja, na vida das famílias, na vida dos filhos, na vida de tudo, Senhor, que nós temos colocado nas Tuas mãos. Senhor, os nossos projetos estão nas Tuas mãos, os nossos planos estão nas Tuas mãos, as nossas famílias estão nas Tuas mãos, a Tua igreja está nas Tuas mãos. Senhor, a igreja é Tua, luta em favor da Tua igreja. Oh, Senhor, defende a Tua igreja, esteja à frente da Tua igreja. Meu Deus, e que a Tua igreja aprenda a lutar, aprenda a repreender, aprenda a tomar posição, aprenda a reconhecer quem ela é em Cristo Jesus. No nome de Jesus, nós declaramos o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Nós declaramos que Tu és vencedor. Nós declaramos que Tu estás